Todos. Eu gostaria de apresentar a solução da nossa força-tarefa aqui de Belo Horizonte para a solução do problema de falta de ventiladores mecânicos. A gente tem visto várias iniciativas, a maioria tentando desenvolver um ventilador do zero, né? A gente sabe que esses aparelhos eles são complexos, eles demandam anos de desenvolvimento de engenharia clínica, eles têm muitos pormenores. Então a nossa ideia foi a seguinte: em vez de a gente tentar inventar uma coisa nova do zero, aproveitar a segurança desses aparelhos que já existem de diversas marcas e tentar usar eles para ventilar 2 pacientes de uma vez só. Todo mundo já viu vários vídeos e aquele artigo da enfermeira norte-americana, daquele caso do tiroteio que teve em Las Vegas, que se ventilou 2 pacientes com um único ventilador, simplesmente duplicando o sistema. Tá? Isso aí, para quem lê os artigos, viu que é factível, mas nesses artigos, o que a gente reparou? Que eles usavam pulmões artificiais, que eram iguais. Então, as mecânicas pulmonares deles, se existissem, seriam exatamente iguais. Ou seja, a resistência e complacência dos dois eram exatamente iguais. A gente sabe que nenhum paciente é 100% igual. Então, se iludir achando que isso é factível de ser feito, é se iludir muito. Então, qual foi a nossa linha de raciocínio? Tentar adaptar o ventilador e o circuito para que a gente conseguisse ventilar pacientes diferentes, botando as características que a gente quisesse. Então vamos lá, como é que a gente montou? Basicamente, muito parecido com o vídeo que vocês já viram, com aquele artigo. O primeiro paciente, o paciente 1, é esse paciente com a traqueia branca, e o paciente 2 é esse paciente com a traqueia marrom. Nesse caso, nesse nosso experimento aqui, a gente já pôs uma diferença dos pacientes já inicialmente. O que a gente consegue ver? O paciente 1 ele tem esses 2 pulmões, o paciente 2 tem um só, o que na prática quer dizer que o paciente 1 tem 2 vezes mais complacência que o paciente 2. Então nesse teste nós já estamos botando pacientes diferentes para vocês verem o que isso gera. Bom, o que a gente tem de monitorização? Que uma das questões que a Sociedade Americana de Ventilação Pulmonar, Sociedade Americana de Cirurgia Torácica pôs no artigo dela, é que você não conseguiria monitorizar os pacientes dessa forma. O que a gente viu, concorda, e o que a gente conseguiu resolver. Esse sistema aqui, ele mede fluxo de cada paciente. Ou seja, esse aqui é do paciente 1, esse é do paciente 2. O que ele quer dizer? Essa diferença aqui, então vocês conseguem ver aqui a água indo de um nível para o outro. Quando essas diferenças aqui são iguais, ou seja, a diferença do paciente 1 para o paciente 2 são iguais, a gente tem o mesmo fluxo indo para cada lado, ou seja, de forma indireta, teria o mesmo volume. Aqui está muito óbvio de ver que não está igual. Essa relação nesse momento é quase o dobro de um para o outro. Por que a gente sabe que é o dobro de forma intuitiva? Porque a gente viu lá em cima que o paciente 1 tem o dobro da complacência do paciente 2, que é o que está exatamente evidenciado aqui. Aqui em cima, a gente tem uma segunda monitorização que mede a pressão que chega para cada paciente. Obviamente, como é um sistema com uma calibragem menos refinada que o do ventilador, a gente tem um erro aqui geralmente de 2 a 5 centímetros de água em relação à pressão de pico que é dado no ventilador. Mas de qualquer maneira, como é uma solução extrema, a gente acredita que esse erro, se for se manter nos próximos testes, é bastante razoável. Tá certo? Então a gente tem 2 monitorizações diretas, que é o fluxo e a pressão que cada paciente chega. Bom, vamos dizer agora que a gente queira inverter a relação do fluxo. A gente não quer que o dobro do volume vá para o paciente de maior complacência. A gente quer que o volume seja igual para os dois. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente desenvolveu esses constritores de traqueia, conforme vocês podem ver aqui, para inverter as resistências. Ou seja, a gente eleva a resistência do paciente de maior complacência para desviar o fluxo para o lado do paciente de menor complacência e resistência igual ou maior. Tá? Então, a gente vai fazer essa apresentação aqui. E aí vocês vão poder ver, acompanhar no nosso sistema lá embaixo, como é que o fluxo vai começar a mudar. Gente, agora com o nosso sistema de constritores, que nós já vamos ver ali à frente,
colocado, olha o que aconteceu com o fluxo conforme a gente viu no início do vídeo. Essas diferenças elas estão iguais, o que quer dizer que agora o fluxo está indo igualmente para cada lado. Ou seja, indo agora para os pacientes, vocês podem ver, esses são os constrictores de traqueia, a gente apertou eles estavam soltos no começo do vídeo. O sistema conforme ele estava antes, o paciente 1 estava recebendo o dobro do volume que do paciente 2. Agora que a gente fez essa correção de resistência, eles estão recebendo volumes iguais, o que mostra que a gente consegue controlar a forma como os pacientes são ventilados de uma forma bastante simples e invertendo as relações pulmonares. Qual que é a grande questão de ventilar dois pacientes com um único ventilador? É equalizar a mecânica pulmonar. Se você não fizer essa equalização, que em última análise é o que a gente consegue com esses constrictores, você nunca vai conseguir ventilar os pacientes de forma igual. E se você precisar ventilar eles de forma diferente, você também não vai conseguir fazer esse tipo de controle. Então, o que a gente quer mostrar com esse sistema que parece um pouquinho de professor Pardal, mas é uma coisa rápida e facilmente montável em qualquer lugar, esteja você em Manaus, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro ou aqui em Belo Horizonte, é uma coisa que não existe peças importadas. A gente sabe que a importação de material está muito complexa. A gente já viu o que outros países estão fazendo, retendo material, negando importação, negando exportação e por aí vai. Então a gente acredita que a solução tem que estar localmente. Tá? Então, ficar o alerta de que enquanto as mecânicas pulmonares não estiverem equalizadas, é impossível começar a cogitar em ventiladores pacientes com um único sistema ventilatório. Então, se vocês estiverem pensando em fazer isso, sem absolutamente nada, o que vai acontecer é que vocês vão hipoventilar um paciente, vão hiperventilar outro paciente, vão fazer barotrauma de um lado e vão fazer hipóxia e hipercarbia do outro. Tá? Então, é uma solução simples, está em fase de teste ainda. Depois, conforme vocês viram no início do vídeo, vocês olhem lá no site como é que a gente está. Não está pronto para uso, tá? Isso aqui ainda está em desenvolvimento, mas são soluções simples que aparentemente nos testes já evidenciam uma possibilidade de ventilar dois pacientes com algum grau de segurança e que talvez seja uma solução em condições extremas que a gente espera não precisar usar, mas é melhor a gente se prevenir do pior e esperar o melhor.